Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 13 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre mais uma atualização de segurança do Flash, o impacto do Note 7 para o bolso da Samsung e para o meio ambiente, o Alt Mossberg colocando o dedo na ferida da Siri e o declínio contínuo do mercado de PCs. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter, que segue fazendo experimentos para privilegiar a descoberta de conteúdos dentro da plataforma. A novidade da vez é que alguns usuários estão deixando de ter acesso à aba Moments e no lugar dela eles estão vendo uma aba nova chamada Explore. Dentro dessa aba, o Twitter está exibindo Trending Topics, assuntos de interesse geral e algumas coleções de Moments, e caso eles concluam que essa aba ajuda a galera a circular mais pelo Twitter, eles devem liberar isso para todo mundo nos apps de iOS e de Android. Ainda sobre o Twitter, ontem a empresa anunciou que não vai fazer a tradicional conferência Flight para os desenvolvedores nesse ano, e ao invés disso eles vão fazer diversos eventos menores ao redor do mundo. Essa notícia vem um ano depois do Twitter ter prometido que ia estreitar os laços com os desenvolvedores, e num papo com o Recode eles falaram que essas microconferências são um jeito certo de conseguir fazer isso. E agora o assunto é o mercado de PCs, que segue em queda livre. O Instituto Gartner publicou um estudo mostrando que no terceiro trimestre desse ano as vendas de PCs encolheram 5,7%, foram só 68,9 milhões de unidades, o que marcou o oitavo trimestre consecutivo de queda de vendas para esse mercado. O estudo apontou ainda que esse é o declínio de maior duração na história da computação pessoal e listou as vendas fracas no período de volta às aulas e a baixa demanda de mercados emergentes como os culpados para esses números tão retraídos. Ainda sobre esse mercado, um outro estudo divulgado pelo IDC apontou que as vendas de Macs especificamente caíram 13% em relação ao ano passado, ficando em 5 milhões de unidades nos últimos 3 meses. Além disso, o market share da Apple nesse mercado também encolheu de 8,1% para 7,4% e o mercado acredita que isso seja resultado do congelamento da linha de Macs. Já faz bastante tempo que a Apple não lança nada novo, já faz bastante tempo também que existem rumores de que tá para sair alguma coisa nova e aí a galera deixa de comprar mesmo. A título de informação, existem rumores de que novos Macs devem ser lançados ainda nesse mês, mas até aí esse mesmo rumor existia no ano passado e não aconteceu nada. Ontem a Amazon confirmou o que diziam os rumores dos últimos meses e lançou um serviço de assinatura de música. O plano normal custa $10 por mês ou $8 por mês para quem tem Amazon Prime. Existe também uma opção que custa 4 Obamas por mês, essa serve só para o Amazon Echo, e logo eles devem lançar um plano familiar para até 6 pessoas de $15 por mês. Agora, quem também lançou um serviço igual ontem foi o Pandora, que finalmente deixou de ser só uma rádio online e agora também oferece música sob demanda, é o Pandora Plus. Ele custa $5 por mês e chegou junto de um redesenho da marca, que por sinal ficou agora com um logo bem parecido com o do PayPal. E por último, sobre esse mercado, pintou uma entrevista com o Jimmy Iovine lá no site da Bloomberg, em que ele fala sobre o passado e o futuro do Apple Music. Ele comenta, sem dar muitos detalhes, que a Apple tá achando ali o equilíbrio entre o serviço normal de streaming de música e de produção de conteúdo, e também sobre o mercado de uma forma geral. Se você quiser ler o papo dele, que não é muito comprido, é uma leitura relativamente rápida, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E agora o papo é sobre realidade virtual. Ontem foi divulgado um vídeo institucional da empresa Modal VR, que é a nova startup do Nolan Bushnell, que fundou a Atari. O vídeo mostra 2 pessoas jogando um game imersivo de luta, os personagens reproduzem os movimentos das pessoas com a ajuda de uns hardwares que lembram um pouco o Kinect, e apesar do vídeo ser meio brega, dá pra ver que a tecnologia em si é bastante empolgante, apesar de ser voltada pro mercado corporativo e não pro consumidor final. Agora, uma coisa que é um pouco mais voltada pro consumidor final e é sensacional é o HoloLens, que entrou em pré-venda ontem na Alemanha, na Austrália, na França, na Irlanda, na Nova Zelândia e no Reino Unido. Antes ele só estava disponível nos Estados Unidos e no Canadá, e agora esses países também ganharam a opção de comprar a versão de desenvolvimento, que custa $3.000, ou o kit comercial, que é um pouco mais avançado e custa 5.000 Obamas. É claro que com esses preços está bem claro que por enquanto o HoloLens ainda não está pronto para ser comercializado em larga escala. Ainda assim é legal ver a Microsoft expandindo a disponibilidade dele, sobretudo para o mercado empresarial e para os desenvolvedores. Assim a tecnologia vai ficando mais afinada para quando ela resolver baixar o preço e a gente finalmente puder comprar um HoloLens. E enquanto isso, ontem a Intel anunciou o primeiro drone inteiro próprio da companhia, chamada Falcon 8 Plus. Ele pesa um pouco menos de 3 kg e atinge velocidade de até 60 km por hora e é voltado também para o mercado corporativo, tipo construções, por exemplo, onde ia demorar bastante para fazer uma inspeção a pé numa área grandona.
Ele vem também com uma central de controle composta por um painel à prova d'água, um joystick e um tablet, mas não teve o preço divulgado. Numa matéria comentando a novidade, a jornalista April Glasser disse que esse lançamento da Intel foi bastante inteligente, porque ao contrário do mercado de drones para o consumidor final, que hoje é dominado pela DJI, o mercado de drones para o mundo corporativo e industrial ainda não tem um líder de categoria. E agora deixa eu dar uma dica rápida para você que quer saber mais sobre o julgamento da Suprema Corte, lá naquele caso da Apple contra a Samsung. Ontem apareceu a transcrição do primeiro dia de declarações dos dois lados da briga e eu deixei a coisa toda aqui na descrição, caso você queira ler os argumentos. Ainda sobre a Apple, ontem ela publicou para os desenvolvedores a terceira versão beta do WatchOS 3.1. Ela não trouxe muitas novidades, então é bem possível que tenha só ajustado ali umas coisas por baixo do capô, mas tá aí a informação para você que é desenvolvedor. Já uma outra coisa que pintou ontem foi a informação de que a Apple vai abrir um segundo centro de pesquisa e desenvolvimento lá na China, esse vai ser lá em Shenzhen. Num papo com a Reuters, um representante da Apple disse que esse novo centro vai buscar fortalecer as relações entre a companhia e as fábricas e fornecedores de peças e está com inauguração prevista para o ano que vem. E enquanto isso, lá na Austrália, vários funcionários das lojas da Apple foram mandados embora depois que foi descoberto um grupo de compartilhamento de fotos das clientes e até das funcionárias das lojas. Foram registrados casos até de fotos que foram extraídas dos celulares das clientes lá naquela salinha de diagnóstico que fica longe do alcance do público, enquanto outras fotos pareciam ter sido tiradas pelos próprios funcionários que davam notas para os atributos físicos das clientes que visitavam as lojas. Como tem mané no mundo, né? E por último, sobre a Apple, eu quero dar uma dica de leitura de um texto que o Walt Mossberg escreveu lá pro Recode, em que ele comenta a estagnação da Siri frente à concorrência. No texto, ele diz que a Apple desperdiçou a vantagem que ela tinha quando ela apresentou a Siri e que agora, mais de 5 anos depois do lançamento da assistente virtual, ela parece ter ficado mais burra, enquanto a Amazon, o Google, a Microsoft, o Facebook e vários outros conseguiram evoluir os assistentes deles num ritmo bem acelerado. O texto, que basicamente reafirma o que todo mundo vem sentindo nos últimos anos, exemplifica as principais diferenças e carências que a Siri tem frente à concorrência e você pode ler a coisa toda seguindo o link que está aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Magoei. E agora o assunto é a Samsung, que segundo o New York Times não sabe dizer até agora o que exatamente deu de errado com o Galaxy Note 7. O texto diz que os engenheiros da empresa, que estavam sob bastante pressão da diretoria para achar uma solução rápido, não conseguiram reproduzir as explosões dos laboratórios deles e acabaram chutando, de certa forma, que a culpa era de uma leva defeituosa de baterias. O problema é que depois que as unidades de substituição também começaram a explodir, eles perceberam que o chute deles estava errado e, para piorar, eles estão até agora tentando entender a causa dos incêndios. Por conta de toda essa confusão e da desistência de fabricar o Note 7, a Samsung cortou 2 bilhões e 300 milhões de dólares da projeção de lucro para esse trimestre. Isso essencialmente vai zerar o lucro da divisão de celulares da companhia, que vai anunciar os resultados fiscais desse trimestre no final do mês. E fechando a parte sobre a Samsung, a empresa conversou com o site Motherboard sobre o destino dos mais de 2 milhões de aparelhos que já foram fabricados. Eles disseram que não vão reutilizar peça nenhuma, vão descartar absolutamente todos os Note 7s que foram produzidos, o que, segundo a matéria, é praticamente o jeito menos sustentável de dar fim num telefone, já que menos da metade dos componentes pode ser reciclada. E por último, hoje eu vou falar da Adobe, que publicou correndo uma atualização bem importante do Flash Player, e que eu recomendo que você faça o mais rápido possível caso você ainda tenha o plugin instalado no seu computador. Essa atualização corrige uma falha que deixa um hacker assumir o controle total de qualquer máquina rodando Windows, macOS ou Linux, o que tem sido um bug de segurança cada vez mais frequente do Flash. Por isso, além de fazer o update correndo, eu também recomendo que você considere deletar o Flash de vez do seu computador. É bem possível que ele não faça falta nenhuma para você, já que os sites que são mais responsáveis têm trabalhado bastante para deixar de depender do Flash para qualquer coisa, e de quebra você não vai ter que ficar aí se arriscando à toa pelo menos uma vez por mês com as falhas de segurança do Flash que não param de aparecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um produto ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! É bem possível que ele não falta faça. Que no terceiro trimestre desse ano, as vendas de PCs incroleram. A Samsung cortou 2 bilhões e 300 milhões de dólares da projeção... Dólares? O que eu falei? Nem sei.